Que começo ruim, hein? Meu Deus do céu. Perdeu pro Vasco de virada. Tenha dó, pô. O Vasco, que para muita gente, à exceção, evidentemente, dos torcedores do Vasco, é um candidato a rebaixamento. Ah, Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O Santos não tem pretensões nesse campeonato? Não contratou o Neymar, não contratou o Golezer, não contratou o Verón, o David Washington e não sei mais quem? Esse jogo você não pode perder, velho. Esse jogo você não pode perder. Mesmo sendo em São Januário. Mesmo sendo no Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E começou ganhando o jogo. Dominando a partida. Tinha o controle total do jogo. O Vasco não fez nada. Aí 2 falhas de marcação, 2 gols do Vasco. Que desastre, gente. Que ponto perdido. Besta, bobo. Sabe como é que você recupera um ponto desse aí? Ganhando no Flamengo no Maracanã. Vai ganhar no Flamengo no Maracanã? Eu não acredito. Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Não consegue ganhar do Vasco. Gente, que desastre, hein? Que desanimador. Desanimador, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu esperava a vitória do Santos. Eu esperava a vitória do Santos pelo começo do jogo. O Santos só teve um vacilo no jogo, no primeiro tempo. Foi quando, acho que foi o Felipe Coutinho, né, que deu aquela cavadinha, logo depois que o Santos fez 1-0, e o Zé Ivaldo tirou a bola de peito. Numa falha do bom tempo, hein? Porque ele não acompanhou. Ele não acompanhou o Felipe Coutinho ou o Nuno, não sei das quantas, lá, o português. Foi a única falha dele, porque o bom tempo jogou muita bola. Muita bola. O moleque tá crescendo, mas deu uma desligada naquele momento. Agora, desligada mesmo, quem deu foram os zagueiros do Santos, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. A única jogada que o Vasco da Gama tem, o mundo sabe disso, é a jogada aérea. O Santos tomou 2 gols de jogada aérea. É o começo do Campeonato Paulista, foi assim também. Era um desastre, qualquer bola aérea. Já que você puxou o Vasco como o dono da melhor estreia, discorra sobre a vitória de virada hoje sobre o Santos em São Januário. Assim, primeiro eu acho que é um enfrentamento de primeira prateleira igual do Vasco com o Santos, assim. Obviamente que o Neymar bem, ele sobe o patamar do Santos no campeonato, obviamente. Mas enquanto o Neymar não joga, acho que Santos e Vasco têm ali equipes muito parecidas, assim, e objetivos parecidos no campeonato. Há muita desconfiança no Vasco. O Vasco vem já há alguns anos com o torcedor falando assim, quero chegar a 45 pontos logo, pelo amor de Deus. Se o Vasco me dá 45 pontos, eu nem jogo o campeonato. E para esses 45 pontos, alguns jogos são muito importantes. Você estrear em casa, vencendo, contra um adversário que, na minha opinião, luta por objetivos bem parecidos, são 2 times que não vão disputar o título, por exemplo, eu acho que faz disso ter sido uma estreia muito importante para o Vasco. O segundo ponto é que foi uma vitória de virada. E virar jogos no campeonato não é fácil. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, são times muito parelhos e qualquer vantagem é vantagem. Quando você consegue virar um jogo desses, então, por tudo isso, eu embalei essa estreia do Vasco como, na minha opinião, a melhor estreia no campeonato. Mas não foi a melhor atuação, tá, coletiva. Mas individualmente, eu venho acompanhando o Vasco, né, um pouco de distância. Hoje eu vou acompanhar um pouquinho mais de perto, mais os jogos e tudo mais. Mas eu vi um Felipe Coutinho, o Eric, me corrija se eu estiver errado, mais participativo no jogo, querendo mais. Eu acho que esse momento de adaptação, esse momento de ritmo de jogo, porque ele vem de um momento muito longo no futebol europeu, uma intensidade diferente, uma rotação diferente. Ele sofreu bastante com lesões para entrar ali no ritmo físico. Um primeiro tempo do Coutinho bem participativo, não? Eu acho que o Coutinho um jogadoraço com uma técnica assim, muito refinada, jogador assim, de primeira prateleira. Agora a questão do Coutinho é física, né? O Coutinho ele não consegue ter uma sequência de jogos desde que ele chegou para o Vasco. Ele não consegue engatar 4, 5, 6 jogos com intensidade alta, com participação muito ativa. E aí faz diferença, porque quando você tem um jogador desse no elenco, você acaba fazendo com que as coisas girem em torno dele, né? Você prepara o time para um cara como esse, né? E ele não consegue te entregar isso na parte física. Tomara que ele nesse Brasileirão agora, consiga uma boa sequência, porque assim, ele faz diferença ainda no futebol brasileiro. O talento dele ainda é um talento assim, diferente, acima da média. Agora, quem fez a diferença hoje na prática foi o Verratti, né, Aline?
É assim, pode entrar treinador, trocar de treinador, mas ainda é um Vasco que tem as suas características, sobretudo com seus alas. Piton, por exemplo, que tem uma qualidade técnica absurda. Aliás, esse lançamento foi incrível, essa virada de jogo, que agora não sei se foi o Hugo que deu essa virada de jogo pro Piton, que cruzou pro Verratti, que com muita inteligência, foi intencional o toque dele, a assistência dele pro Nuno, e acho que o Nuno é um jogador que contribui muito também com o próprio Coutinho em campo. Verdade. Eles dividem um pouco mais esse protagonismo, é um jogador muito associativo e naturalmente o Coutinho se aproxima mais do lado esquerdo, que é onde o Nuno na maioria das vezes acaba jogando, então acho que ele ajuda muito. Mas aí é isso, aí você tem o Piton que cruza perfeitamente, você nunca pode deixar o Piton cruzar com essa liberdade, porque ele vai obviamente dar no Verratti, que é o melhor cabeceador no Brasil. Ele pode estar sumido do jogo, ele pode estar sumido, que o cara aparece, ele tem um movimento correto, assim, o fundamento melhor dele é o cabeceio. E aí ele vai lá, faz essa assistência com o Nuno fazendo gol, e no segundo tempo o Payet entra no lugar do Coutinho, também tem uma cobrança espetacular, e aí o Verratti vai lá com o seu melhor fundamento mais uma vez e acaba decretando a vitória do Vasco. Já tinha tido uma oportunidade clara, né, que o Brazão tinha feito um milagre, que pra mim foi a defesa, tem que colocar, sem dúvida, da rodada. Tem que botar essa defesa na rodada aí também. Vamos rodar. Foi uma defesa, talvez, de dificuldade... Plasticamente linda e dificuldade extrema. Altíssima. Nessa rodada, acho que insuperável mesmo, de dificuldade. Teve uma do Volpe boa lá na finalização do Rony, hein? Duas. Já a gente vai fazer as grandes defesas. Agora, me parece um jogo equilibrado também, né? O Santos também. A Aline tocou num ponto na abertura dela que é um jogo aberto. O Santos poderia ter vencido o jogo também. Essa é a defesa. Defesaça. Defesaça. Cabeçada muito forte, né? E a liberdade. Fica olhando sem entender. Como é que esse cara defendeu? Defesaça do Brasil. E de novo com o Piton. De novo o Piton colocando a bola na cabeça do Verratti. Ele pega muito bem na bola. O Verratti, quando cabeceou essa bola, tinha certeza que ia ser gol, não tinha? Tinha. Tinha certeza ele ficou que ia ser parado gol, olhando assim, meio que Narnia. Ele falou, gente, não foi gol? Cara, que defesa. Cara, eu achei que o Santos, quando abriu o placar, estava melhor no jogo. Primeiro tava, depois o Vasco conseguiu dar a volta por cima. E achei que assim, o jogo superou minha expectativa, confesso. O Santos baixou até demais, só que ao mesmo tempo o Vasco sentiu o gol. O primeiro tempo do Vasco foi muito abaixo. O Vasco voltou a funcionar no segundo tempo com as trocas. O Tietchan acabou entrando, o Jair acabou entrando, o Payet acabou entrando. E esse gol deu uma animada. Acho que foi esse a cobrança, né? O Payet. Payet. E aí você não pode deixar esse jogador sozinho ou você não treina essa linha defensiva. Acho que o Schmidt estava dando condição ali. E um Santos que não poderia ter deixado realmente... Valeu, Schmidt. Schmidt, né? Geralmente quem dá condição é que levanta a mão pedindo... Você falou de levantar a mão, a Aline também pode falar, enfim, Eric, quando a gente treinava lá na nossa época, a linha de impedimento, sempre tinha alguém que falava, sei lá, Felipe Melo, você é o cara, falta lateral, você levanta a mão, a gente sabe que ninguém tem que entrar na área. Sim. Eu não sei se o Pedro Caixinha fez isso, porque, cara, isso aí não... Faltou comunicação ali, né? Pelo amor de Deus, o time estava lá cumprimentando o Brasil. Eu sou meio suspeito por falar do Pedro Caixinha, respeito muito o trabalho dele. Ele é muito bom treinador. Eu vi isso ano passado no Bragantino, quase caíram. Mas aí nesse lance aí do... Eu sabia que ele ia ter uma ironia. Esse lance específico aí, Felipe, isso aí faltou comunicação geral, pô. Não tem as dúvidas. Você tem um cara que é como se fosse o capitão da linha, né? Você fala, cara... Mas qual é o seu ponto? Você acha ele supervalorizado aqui no Brasil? Eu acho que um treinador que fez um trabalho pífio com o Bragantino... Olha o lance, ó, Fê. Olha o Schmidt, ali não tem treino. Pô, não tem alguém que aqui na entrada da área, que alguém que levante o braço, uma sinalização, alguma coisa. Ele continua trotando como se nada tivesse acontecido. É isso, cara. Mas conclua, alguém que fez um trabalho pífio no Bragantino, suas palavras... Alguém que fez um trabalho pífio no Bragantino, que tem uma estrutura gigantesca e ótimos atletas... Sem cobrança nenhuma, né? Sem cobrança. E cair num clube como o Santos. Como o Santos. E ó, ele quase foi pro Grêmio, né? E pro Vasco. E Vasco também. O Vasco tentou o Pedro Caixinha, não conseguiu. O Grêmio tentou, não conseguiu. Aí ele foi pro Santos. Eu concordo com o Felipe, sabia? Eu acho que ele é um nome no Brasil acima do que entregou até agora. E gera mais um debate, porque teríamos paciência com treinadores brasileiros? Não. Então, mas aí o Roger Machado falou sobre isso na coletiva após o jogo. Ontem. Ele até errou, né? Ele falou sobre Porque ele cita o Jorge Jesus como o técnico que teria pedido um telão pro Flamengo. Não foi ele, foi o Paulo Souza.
Isso. Mas eu acho que a ideia é que ele quis passar... Deram o telão. Mas não dá pra falar Jorge Jesus subiu o Sá. Jorge Jesus e Abel é outro Mas eu acho que o que o Roger quis dizer é exatamente isso. Assim, há uma paciência maior com os treinadores estrangeiros do que com alguns brasileiros. E ele tem razão, Eric. Mas tem técnicos brasileiros que não entregam resultado há um tempão e estão na roda gigante. Pula de uma cadeirinha para outra, né? Perfeito. Cara, e ó... Só o lance, ó. Tem dois dando condição. Vocês elogiaram o Coutinho, pô, inegável o talento do Coutinho, como é inegável o talento do Payet. É uma pena só que o Vasco consiga usar esse talento por tão pouco tempo, dos dois jogadores, né? Nunca por 90 minutos. Mas eu acho que são situações diferentes. Nunca por 90 minutos. Eu acho que o Coutinho ainda tem... Sabe aquele negócio de bateria de celular que você vai vendo 70%, 80%? Eu acho que a bateria do Coutinho ela está mais perto dos 100 do que a do Payet.